Nesse momento, Pai amado, eu peço a tua permissão, meu Pai amado, para focar no teu ungido, meu amado. Abençoe ele, fique, meu Pai, a vida dele cada dia mais, meu Pai amado. Que ele dê, meu Pai, ser um instrumento, meu Pai, usado por ti, meu Pai, para trazer, meu Pai, a palavra, meu Pai, que tua igreja, meu Pai, tua nave necessita, meu Pai amado. Não aquilo que nós queremos, meu Pai, mas tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai amado. Eu repreendo, meu Pai, desde já, meu Pai amado, toda palavra contrária, meu Pai, todo pensamento ruim, meu Pai, aqui longe de distância, meu Pai, da nossa igreja, meu Pai amado, do teu escolhido, meu Pai amado. Vai dando a graça sobre a vida dele, meu Pai, sobre toda a família, meu Pai amado, que ele venha ser usado, meu Pai amado, somente, meu Pai, para traduzir, meu Pai, tudo aquilo que tu já disseste para ele. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus amado. Amém e graças a Deus. Vamos saudar o nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida nesta noite. Estenda suas mãos aí. Senhor, eis aqui o teu povo, Senhor. Senhor, como ministro da tua palavra, Senhor Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, Senhor, a prosperidade, Senhor, financeira sobre a vida, Senhor, do teu povo. Eu declaro, Senhor Jesus, Pai, que os teus filhos, Pai, serão, Pai, multiplicados financeiramente nesta terra. Não terá nada de falta, Senhor, sobre a mesa de cada um deles, Pai. O azeite da botija deles não vai faltar, Senhor Jesus. E a farinha, Senhor, na panela jamais, Senhor, se acabará. Senhor Jesus, Pai, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai, que nenhuma enfermidade, Senhor Jesus, Pai, pode alcançar os seus pais, porque sabemos que somos passíveis. Mas nesta noite, Senhor, através desta palavra profética, Senhor, vinda do altar, Senhor Jesus, Pai, que os teus servos, Pai, que eles tenham para dar e não tomarem emprestado. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Já que vocês foram abençoados, agora vamos para a bênção. Amém? Porque muitos pensam, queridos, que palavras proféticas é bênção. A bênção do Senhor é nós andarmos conforme Ele ministrou os nossos corações. Abrem as vossas Bíblias na Epístola aos Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, e no seu verso 15. Romanos 7, 15. Todos acharam? Romanos capítulo 7, versículo 15. Ali na televisão, está passando ali também. Então assim está escrito, queridos: porque nem mesmo compreendo, a minha Bíblia está assim, depois eu leio ali, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Aquela versão está assim: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que a me aborrece, isso eu faço. Versículo 16: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou mais, mas o pecado que habita em mim. Vou repetir. Neste caso, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, ou o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal
reside em mim. Porque, irmãos, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desaventurado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém, queridos? Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Aqui nós vemos, queridos, o escrito que o apóstolo Paulo escreve nessa carta aos Romanos, colocando esta versão. Estava estudando e alguns estudiosos dizem que Paulo, ele não escreve para gentios ali. Alguns estudiosos dizem que Paulo escreve para os crentes. Tem outra linha de pensamento que diz que não era para os crentes que Paulo escrevia, mas Paulo escrevia diretamente para ele, porque ele estava passando por isso, ele passou por isso. Mas a linha que eu quero trabalhar nesta noite, não é que nem é para os judeus, nem é para os crentes, nem é para o apóstolo Paulo, mas é para mim, é para nós nesta noite, para que nós venhamos meditar o que o apóstolo Paulo está falando para cada um de nós e da maneira com a qual nós devemos andar na lei de Cristo, entendendo o que Jesus na cruz fez por nós, e porque nós resistimos a fazer e andar na vontade dele, dando lugar à carne, dando lugar ao pecado, dando lugar à concupiscência, dando lugar ao meu e ao seu eu. Porque ele deixa bem claro, queridos, Bia, ele deixa, e quando ele ministra escreve essa carta, ele se coloca aqui, ele coloca na primeira pessoa, no singular. Você não vê ele falando vocês, você não vê ele falando nós, você vai ver o escrito dele dizendo eu. O bem que eu não quero, o bem que eu quero, o bem que eu não consigo, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Então vamos ver aqui, queridos, o que Deus quer falar comigo. Já falou profundamente quando eu estava estudando essa palavra, mas o que Deus quer falar com você nesta noite? Eu quero que a palavra de Deus, por isso que quando começou, tive a oportunidade, eu falei, eu quero profetizar sobre a tua vida, para que você saia daqui, querido, com uma palavra apostólica sobre a tua vida, com uma palavra de bênção sobre a sua vida, mas que você saia daqui principalmente entendendo o que é que você veio fazer aqui. Eu não vim aqui só buscar uma bênção, porque Deus já me fez uma bênção. Você não veio aqui buscar uma bênção, porque Deus já te fez uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Por mais situações contrárias que você passa, você tem hoje, diante de Cristo, de olhar para você e falar, Senhor, eu sou uma bênção de Ti. Porque aonde nós estávamos e quem nós éramos para o que nós somos hoje, eu acredito que não há ninguém que fale que não é uma bênção de Deus. Por isso, você é uma bênção de Deus. Mas pastores estão falando de mim. Deixa eu falar, porque você é uma bênção de Deus. No versículo 15, Paulo, queridos, ele escreve aqui, porque nem mesmo compreendo. Porque nem mesmo compreendo, nem ele mesmo compreende o próprio modo dele agir, pois não
faço o que ele quer, o bem que ele quer ele não consegue fazer, mas aquilo que ele detesta, isso ele acaba fazendo. Irmão, será que alguém aqui nesta noite, vamos trabalhar, alguém aqui nesta noite, será que faz uma comparação com Paulo? Eu me sinto, queridos, muitas vezes dessa forma. Eu quero fazer o bem, mas instintivamente eu acabo não fazendo bem e acabo fazendo mal. Quantas vezes eu machuco, marcou minha esposa? E eu chego e peço perdão, por quê? Não foi intencionalmente, porque eu queria fazer o bem, mas não acabo fazendo, porque todos nós, irmãos, temos uma natureza, e a nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza é má, a nossa natureza humana é ruim. Nós estamos aqui nesta noite, não é porque nós somos bonzinhos, não, é porque a misericórdia de Deus nos transforma. Glória a Deus. Aí, vocês vão meditar aqui. Paulo começa escrevendo no capítulo 7, ele faz uma analogia ao casamento. Ele vai fazer uma analogia ao casamento. Ele fala, enquanto o marido está vivo, a mulher, a esposa é ligada ao marido. Mas quando o marido morre, a esposa está livre. Mas se vier a se separar, se a mulher ou se o homem casar com outro, não está livre. Comete adultério, está adulterando. Paulo começa aqui, queridos, mostrando a diferença entre a lei e o pecado. Ele fala, enquanto eu estou casado com a minha esposa, nós somos um. Se ela vier a morrer e eu casar com outro, eu estou livre. Mas se eu me separar dela e casar com outro, eu estou em adultério. O que ele está dizendo? Irmãos, não tem como nós servirmos a Deus e nós vivemos no pecado. Não tem como, irmãos, nós andarmos na presença do Senhor e nós fazermos a vontade da nossa carne. Ou nós nos desligamos, ou o mundo morre para nós, ou o pecado morre para nós. Irmãos, se nós andarmos em pecado e com Cristo, nós somos adúlteros. Não há como andar com os dois juntos. Não há como, irmãos. Nós vivemos num tempo hoje, irmãos, que o mundo não olha dessa forma. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não tiveram encontro com Cristo? Quantas as pessoas estão no culto, estão adorando, louvando ao Senhor, mas ainda não tiveram encontro com Cristo? Porque Paulo, querido, se sentindo desta forma, no processo que ele estava de transformação, ele se sentia desta forma. Que havia lei, porque perante a lei dos homens, a lei humana, ele era zeloso. Mas ainda havia esta luta dentro dele. Na Bíblia não está escrito, querido, mas nós estávamos assistindo uma série do Paulo. E Paulo, queridos, ele tinha uma luta muito grande. E não era o espinho da carne. Até ali a gente não via espinho da carne mesmo. Mas tinha uma luta muito grande na parte sentimental. Que na série lá, irmãos, não está na Bíblia, mas na série lá, tinha uma mulher chamada Gabriela. E quando ele era ainda romano, quando ele era ainda do mundo, não tinha encontro com Cristo, ele namorou com essa mulher. E essa mulher acompanha ele toda a história de Paulo. E ela é apaixonada por ele. Ela é apaixonada, tanto é que ela não arrumou nenhum namorado, nem nada. Ela só queria Paulo. Só vivia para Paulo. Paulo tinha um sentimento por ela também, mas quando Paulo teve encontro com Cristo, Paulo procurava de todas as maneiras de não magoá-la, porque sabia que ela o amava. Mas Paulo, que eles não entrou em conflito. Paulo não entrou em conflito. Eu vou ali, vou namorar. Não. Paulo falou: o que eu tenho, o que Deus tem para mim, o que Deus confiou na minha vida para fazer em prol do Evangelho, não tem condições de você estar comigo. Porque Paulo, queridos, teve entendimento do que ele iria sofrer em prol do Evangelho. E talvez aquela mulher não suportasse. Talvez ela não suportasse tudo que Paulo passou. Então Paulo tinha esta luta dentro dele. Eu não quero comparar aqui, porque não está na Bíblia esse sentimento, essa mulher que Paulo tinha, que nós assistimos na série. Mas eu entendo também, quando eu comecei a ler isso aqui, eu entendo também esta luta
que Paulo tinha desse sentimento. Mas vamos prosseguir aqui. Olha, versículo 16: se eu faço o que eu não quero, consinto que a lei é boa. Paulo está declarando aqui que a lei não era ruim, a lei não era má. Porque o que desperta em nós se não for a lei? O que desperta nas pessoas se não for a lei? Por quê, queridos? Porque na lei, quando ele coloca a lei aqui, é os mandamentos. Porque os mandamentos diz: não cobiçarás. Mas o nosso eu, o nosso natural, faz com que a gente cobice, faz com que a gente deseje. Mas se não estivesse na lei, não cobiçará, é pecado, está contra a lei. Por isso que aguça em nosso desejo. Deixa eu parar aqui, queridos, e falar um minutinho com vocês. Alguém já teve uma experiência, querido? Talvez agora adulto não, mas quando é jovem, adolescente, criança, de falar assim: olha, vou colocar isso aqui, mas você não vai mexer. Está aqui, mas não mexe. E vira, queridos, quando a gente menos espera, aquilo que falou que não era para mexer, foram lá e mexeram. Por quê? Porque a curiosidade, o desejo de fazer. Por que não pode mexer? Alguém já teve a experiência do seu filho colocar o dedo na tomada? Eu já. E o que a gente fala para ela? Não pode. Mas quando a gente descuida, onde que ela está? Está lá de novo. Eu quero saber porque não pode. Hoje a Cecília está crescendo, que olha que ele me fala, não pode. Ela olha para ela, mas por quê? Daquele tamanho, ela quer saber por que não pode. Aguça o desejo dela. Irmãos, o pecado nas nossas vidas é da mesma forma. Nós temos a instrução de que a nossa natureza inclina para os desejos da carne. E a lei que nos faz afastar dos desejos da carne, muitas vezes, queridos, nos atrai mais para o pecado. E Paulo continua dizendo: olha, se eu faço o que eu não quero, consinto que a lei, com a lei que ela é boa. Ao fazer, irmãos, o que não deseja, ele reconhece que a lei de Deus é boa, não é a causa do problema, pois ele concorda com ela, mas sim o pecado que age através dela. Através dela, o pecado que nós fazemos através da lei, isso sim consiste em pecado. Versículo 17: neste caso, irmãos, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu não faço o que eu quero e acabo fazendo e concluindo, então já não sou mais eu, não é mais a minha vontade, mas o pecado que habita em mim. Isso que está em mim, essa inclinação pecaminosa que está em mim, a gente acaba cometendo. O eu não é quem realiza essas ações pecaminosas, mas sim o pecado que habita na sua natureza, na minha natureza. Vou repetir: o eu, a pessoa, não é quem realiza essas ações pecaminosas, mas sim o pecado que habita na nossa natureza. Você não quer, mas você acaba cometendo. Os seus olhos aguçam, os seus ouvidos te trazem o desejo de fazer. Meu Deus, estava tão quietinho aqui, porque alguém teve que falar para mim. Eu não tinha visto ainda, não tinha enxergado ainda. Por que alguém me mostrou? Aguça o desejo que está dentro de nós, irmãos. Enquanto nós não entendermos, igreja de Cristo, que Cristo na cruz pagou realmente, levou realmente esse desejo, nós não vamos conseguir abandonar ele. Nós vamos continuar lutando isso contra ele. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Igreja de Cristo,
lição aqui, querido. Se você olhar esse versículo, você que está sentado, ler esse versículo, não ler só, mas meditar nele e trazendo para você mesmo. Caia em si nesta noite. Leia aquele versículo, não como está na Bíblia, mas leia aquele versículo para você e olha para dentro de você. Eu vou ler mais uma vez, mas leia para você e olha para você, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Pastor, o senhor está sendo radical. Eu não sou desta forma, eu não faço isso. Amém, queridos? Se prepare aí que Deus pode te pegar a qualquer hora. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos vivendo, vai ter esta luta constante dentro de nós. Porque aqui, queridos, quando se diz ao pecado, não pense que é prostituição, não pense que é adultério, não pense nessas coisas. Não, mas pense principalmente nas pequenas coisas que podem te afastar de Deus. Porque eu posso fazer alguma coisa e todo mundo vê e causa um escândalo. Mas está todo mundo vendo e causou um escândalo. E as pequenas coisas? E as coisas que eu estou fazendo quando a minha esposa não está me olhando? E os meus desejos? E as minhas cobiças? Ah, igreja! Ah, nós vamos para o céu, igreja. Eu tenho certeza que nós vamos para o céu. Eu tenho certeza, porque Deus está direcionando o povo da maneira correta com a qual deve andar. Aleluia. Você pode não estar entendendo, mas saiba de uma coisa, irmão Ronaldo. Amanhã ninguém vai se dar por não entendido. Amanhã ninguém vai se dar por desculpado. Ah, mas ninguém falou para mim, mas ninguém me ensinou, eu nunca ouvi na igreja. Ah, essa desculpa, irmãos, eu não vou, vocês vão ter das minhas mãos, não. É, igreja de Cristo, se conserta, anda na presença do Senhor com retidão, anda conforme o querer e a vontade de Deus. Buscai a paz uns com os outros e a santificação. Como é que está a sua vida? Está santificando? Para que você seja regenerado, você tem que ser santificado. Não há regeneração sem antes santificação. E a santificação, queridos, é minha para com Deus, não é de Deus para comigo. A santificação sou eu que tenho que entregar a minha vida em santificação para com o Senhor. E é gradativo, irmãos. É cada dia um pouco, é cada dia mais. Paulo declara: sede santos, porque eu sou santo, ou como eu sou santo. Porque nós não alcançaríamos a santidade de Cristo. Cristo fala: sede santos porque eu sou santo, mas Paulo entende isso. Eu falo: eu sei que nós não vamos conseguir alcançar a santidade de Deus, mas pelo menos siga o exemplo, siga o meu exemplo. Irmãos, se vocês tiverem a oportunidade de pegar, de ler alguma coisa de exemplo para nossas vidas, de um servo de Deus, vai ler, vai assistir as séries, vai ver Apóstolo Paulo. É uma grande lição para as nossas vidas. Paulo declara que nada de bom habita na sua carne. Embora ele queira fazer o bem, não tem capacidade de realizar. Olha como é sério isso, igreja. Embora a gente não tenha essa capacidade de realizar. Versículo 19, mais uma vez: porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Alguém aqui quer fazer o mal de livre e espontânea vontade? Alguém faz o mal deliberadamente? Não, mas a gente acaba fazendo. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. É isso que nós temos que entender e lutar
lutar, irmãos. Ele repete a ideia de que o bem que deseja não é feito, e o mal que não deseja é praticado. Vou repetir para vocês. Ele repete a ideia de que o bem que deseja não faz, mas o mal que não deseja acaba praticando. Oh, que coisa linda, igreja! Oh, como Deus é bom em falar conosco! Oh, como é bom a gente vir para a casa do Senhor e ouvir a voz dele! Não é o meu discernimento, não é o meu entendimento, mas é o entendimento que cada um de nós tem através da palavra dele. Eu não creio, irmãos, que nesta noite ninguém que está aqui vai cutucar para o irmão do lado e dizer: essa palavra é para você, recebe aí. Eu creio que nesta noite, irmã Cris, Deus está falando comigo e está falando com alguém aqui nesta noite. Você vai sair daqui, ó, irmãos, mais transformado, mais renovado, com mais força para lutar contra o seu eu. É isso que Deus faz. A gente, quando está doente, não tem mais nenhuma força, sempre não tem alguém do nosso lado para nos ajudar. Sempre tem alguém do lado falando: não, Deus vai agir na tua vida, você vai melhorar, você vai levantar, você vai sair dessa. É isso, irmãos, que ele está falando aqui. O Espírito Santo que habita em nós, é esse, irmãos, que intercede por nós. Paulo nos ensina que ele já não consegue mais orar como convém. Ele não tem mais força de orar como convém, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ai, Deus. Versículo 20: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Alguém concorda com esse versículo? Vou repetir. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, é sim o pecado que habita em mim. A conclusão para essa situação, igreja, é que quando faz o que não quer, já não é ele, já não é nós, mas o pecado que está em seu interior é o que faz. Mas se eu não faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz. Vai lá, faz, mas eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Mas o bichinho que fica aqui, queridos, infernizando, não vai dar só um pouquinho. Você não quer, mas fica aqui, ó, mas é tão bom. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Se a minha fraqueza é mulher, se a tua fraqueza é mulher, o diabo, o inimigo, não vai mandar dinheiro sobre a tua vida, não vai agir na sua vida na área financeira. Se a tua fraqueza é a bebida, o diabo, o inimigo, ele não vai agir, ele não vai trazer droga para você, ele não vai trazer mulher para você. Para as mulheres, ele não vai trazer homem para vocês. Ele vai agir na sua fraqueza. Por quê? Porque você está lutando já contra aquilo, mas você não quer. Mas o mal, a nossa natureza, o pecado que habita em nós acaba se declinando. Mas eu não queria. Olha só, depois que faz. Alguém também já teve a experiência de ter feito e depois que fez, se arrependeu? Fala a verdade. Mas eu não queria. Você lutou até contra aquilo, mas acabou fazendo. Depois chora, se arrepende. Olha Judas. Olha Judas. Quando ele viu, ele falou: vou dar um beijo, me dá moeda, me dá 30 moedas, tal. Mas depois que ele viu Jesus, e Jesus olhou no olho dele, por isso que eu acho lindo. Por isso que eu acho lindo. Quando Jesus olha no olho dele, irmão, sabe o que significa isso? Se eu não lutar contra a minha natureza pecaminosa, ninguém pode me ver. Mas Jesus sempre, Senhor, aleluia, vai olhar.
Ele vai olhar, Bia, é no olho. Para que nós olhamos através do olho de Cristo a pureza, o sacrifício, a entrega, a morte vicária, de falar, eu fiz por você e você não suportou isso aí. Meu Deus. A igreja está entendendo? Será que essa inclinação para a sua carne é tão grande, é tão forte que você não pode suportar? Porque se é forte e pesado, saiba de uma coisa: o peso e a força do pecado sobre a tua vida, Jesus levou. Ele carregou. Ele não mandou os outros levar. Ele, sabe aquela cruz? Sabe aquele peso da cruz? Aquele peso da cruz era essa inclinação carnal que eu tenho, era essa parte pecaminosa que eu tenho, que nós temos. E Jesus fala, eles não vão suportar, eles não vão aguentar. Então eu vou levar a cruz e vou me doar na cruz, para que toda vez que eles olharem, eles saibam e eles valorizem o meu sacrifício, meu Deus. Por isso, enquanto nós não entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz é maior de qualquer lei, é maior do que qualquer sacrifício, é maior do que qualquer desejo que nós venhamos a ter, irmãos, nós não vamos ter tanta dificuldade de lutar contra a nossa humanidade pecaminosa. Então, querer fazer o bem encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque, irmãos, no tocante ao homem interior, não é exterior, não é fora, amém? No tocante ao meu eu, ao seu eu, tenho prazer na lei de Deus. Todos têm prazer na lei de Deus? Amém? Mas, eu gosto desses mas também. Mas, veja, nos meus membros, olha o que ele diz no verso 22. Tenho prazer na lei de Deus. Amém? Olha o 23. Mas, no tocante aos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do que? Da lei do pecado que está nos meus membros. Ah, queridos, como isso é lindo. Este seu corpo, esses seus membros aí, é santificado para o Senhor. A palavra do Senhor diz: se o teu olho pecar, o que é que faz? Se o teu olho pecar, o que é que faz? Se o teu olho pecar, arranca. O olho mesmo pode te fazer pecar. Se a tua mão direita te faz pecar, o que é que faz? Corta. Membros. Os nossos membros podem fazer com que a gente pegue, sendo que a minha mente não está mais na lei do Senhor, na lei de Deus, mas está na lei do homem. Quando se fala lei de Deus, queridos, aqui fala dos mandamentos do Senhor. Toda vez que você ler aqui, você vê a lei de Deus, está falando dos mandamentos do Senhor. E todos nós sabemos os mandamentos. Se nós, irmãos, conseguíssemos cumprir os mandamentos de Deus, como seria fácil nós lutarmos contra esse desejo. Estou terminando, igreja. Desventurado homem que sou. Algumas Bíblias, versículo 23, está escrito outra palavra: miserável, miserável homem que sou. Olha só o que diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A sua mente, irmãos, comanda
e você anda na vontade de Deus, mas a tua carne continua ainda escravo do pecado, da lei do pecado. Aí no versículo 8 é lindo que ele diz aqui, queridos: agora pois, vencemos o pecado, lutamos e estamos lutando contra a nossa natureza pecaminosa. Aí ele diz aí: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vencemos, vamos vencer. Por quê? Porque agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós não tínhamos condições, mas aí ele diz: porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Igreja do Senhor, nós que somos cristãos, nós que servimos a Cristo, nós temos que ter essa convicção e essa certeza: ou nós somos cristãos ou nós não somos nada, que Cristo morreu por cada um de nós. Amém, queridos? Para nós encerrarmos, versículo 22 do capítulo 6, versículo 22 do capítulo 6. Deus maravilhoso, aleluia. Vou lá do 19, versículo 19 do capítulo 6. Diz assim, ó: fala, irmãos, como homem, por causa da fraqueza da vossa, da minha, da nossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei quando? Agora, os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porquanto, quando eras escravo, nós somos libertos, amém? Porquanto, quando nós éramos escravos do quê? Do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Por que isento? Porque você não sabia a verdade, mas uma vez sabendo a verdade, você, queridos, já não se torna mais sem pecado. A palavra do Senhor diz que Ele não leva em conta o tempo de ignorância, o tempo de não conhecimento. Mas uma vez conhecendo, queridos, porque quando eras escravos do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, irmãos, naquele tempo, quando ele diz, é quando a gente era do mundo, naquele tempo, que resultados colheste? Pensa um pouquinho, quando a gente era do mundo, quando a gente praticava as coisas do mundo, que benefício a gente teve? Quais os resultados que a gente colheu? Cada dia pior, né? Tem uns homens, umas mulheres, uns jovens que trazem marcas até hoje daquilo que praticaram e viveram. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora, olha como é lindo a Bíblia, somente as coisas de que agora se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, irmãos, libertos do quê? Libertos do quê? Por quê? Porque nós estávamos presos, nós éramos escravos do pecado. Enquanto nós praticamos o pecado, nós não somos livres, irmãos, nós somos escravos do pecado. Mas agora, libertos do pecado, transformados em quê? Em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E tem um preminho, só um prêmio pequenininho. Aleluia. Quando a gente entender isso, vou repetir esse versículo. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Tem servos de Deus aqui? Amém. Olha que coisa linda, olha que coisa linda aqui, igreja. Olha, servos de Deus, tendes o vosso fruto. Agora vocês têm fruto. Amém. Tendes o vosso fruto para o quê?
para santificação. Então, tudo aquilo, eu me libertei do pecado, Deus me deu fruto. Não é, queridos, não é à toa. Esse fruto que Ele me deu, se nós formos para Gálatas, esse fruto que Ele me deu é para santificação. É para que eu tenha argumentos, que eu tenha atitudes, que eu seja transformado para continuar na santificação. Aleluia. E por fim, queridos, Deus dá um acréscimo ali, ó. Deus dá uma bênção a mais ali, uma bênção extra. Se nós conseguirmos andar dessa forma, aí Ele fala assim: irmãos, lute aí, persevere, sabe o quê? E por fim, eu tenho mais uma coisinha para vocês. E o que é, pastor? A vida eterna. Só a vida eterna. Irmãos, nós teremos um novo corpo. Nós seremos transformados. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele mesmo. Se tua mão te faz pecar, corta ela mesmo. Porque essa promessa que o Senhor tem, queridos, não é para nós, é para nós andarmos em santificação nesta vida, mas a promessa é de uma vida eterna. Porque a vida aqui ela é passageira. A vida aqui ela é momentânea. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós andarmos plantando santificação, 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 nós vamos colher santificação para alcançarmos a regeneração, para um dia estarmos com o Senhor. Mas se nós continuarmos plantando a nossa natureza pecaminosa, eu não quero, mas eu vou plantar só mais uma. Ah, mas eu não quero este mal que dá, mas eu não queria fazer isso, mas só mais uma. Eu vou plantar mais aqui, não, que não está nascendo nada, eu vou plantar em outro lugar, mas eu não queria. Cuidado com o resultado, viu? Cuidado com o resultado. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Quero convidar aqui cadê as meninas do Ana Clara, ou Ana Vitória? Eu quero que você feche os vossos olhos. E nós juntos, irmãos, vamos declarar ao Senhor, através deste louvor. Não precisa ser todas, não, pode ser duas, uma. Deus não me deu esse talento de louvar, não. Canta, pastor.